Ele era novo, um franzino. Então era um personagem que, se você fosse julgar pela capa, você não dava muita coisa por ele. Porém, quando a bola caía no pé, o talento, o dom, ele se sobressaía, né? Ele prevalecia. Pegava a bola, dominava, ia para cima do adversário dele, né? Vai Bobô, vai Bobô, ingressou na área. Ele foi protagonista no campeonato mais importante da história do clube. Uma pequena multidão se formou em torno do avião. O ídolo Bobô foi o primeiro jogador a aparecer. Uma celebridade acima das 4 linhas. Dentro do avião, o ministro cumprimentou a comissão técnica e todos os jogadores. Bobô ganhou o abraço mais demorado. Brilhou na televisão como muito político, sabe? Um personagem, sem dúvida nenhuma, que extrapolou ali o segmento do futebol. Você está aqui no banco da praça. Um prazer. O que me deixa muito feliz. Muito obrigado. Finalmente, sentar aqui nesse banco. O Bobô sempre foi referência, né? Como é referência até hoje. Trio elétrico de Bobô e Osmar. Agitar a bandeira e gritar pra toda a nação. Torcida brasileira, Bahia, Bahia, Bahia campeão. Bobô, aqui ao meu lado, acaba de ser escalado para a seleção brasileira. Era evidente que ele tinha um comportamento que era diferente dos jogadores. Um estilo raro como Caetano narra na sua música, né? Quem não amou a elegância sutil de Bobô? Eu acho que é um grande privilégio, porque Caetano é um gênio da nossa música, um monstro da nossa música. O seu Bobô está aqui, bem na minha frente. Eu tenho uma admiração por ele, que ele é um homem decente, do futebol, que lamentavelmente derrotou minha vitória muitas vezes. Gol, Bobô! Ele fez história no Bahia, né? Não tem outro que chegue ao patamar dele, não. Craque, inteligente, cortês, parceiro de farra. É um irmão que a vida me deu. É um bonfinense de nossa terra. É um cara que eu convivi com ele. Bobô foi lá, deu um chapéu e de cabeça encobriu o Tafarel. Vai a chance, o toque! Bobô faz explodir a Fonte Nova. Toda rua tinha seu time. Aqui o Campo do Gado tinha o time de aqui, de Bobô, Renilson. A minha rua é aquela que sobe ali, que dá encontro aqui, a Costa Pinto, tinha também o América lá. Aqui no Bandeira tinha o Vasco. E tinha sempre o time de uma rua contra a outra. Eu jogava bem, cara. Muito jovem, no futsal, comecei a jogar futsal, 10, 11 anos, 12 anos. Com 13 anos eu já jogava com adultos, né? Então eu tinha uma ideia do que era o potencial, né? E a galera falava muito disso. Tinha muita habilidade, driblava fácil, né? E sempre foi um cara que procurou o gol. E além do mais ainda tinha aquela ainda que a bola parece que gostava dele, que vinha para ele dentro da área. Teve uma final do Campeonato de Bonfim aqui, Bahia Jovem Bonfinense. E as lojas Alfred e o antigo Baneb deu uma premiação, uma poupança. A Alfred entrou com terno, gravata, tal, para quem fizesse o primeiro gol. Adivinha de quem? Bahia Jovem ganhou o jogo 1-0, gol de Bobô. Eu amava jogar futsal. Depois dos 14, 15 anos, é que eu fui para o campo. E foi muito rápido isso aí. Os 16 eu já estava jogando no time principal, jovem, Bahia Jovem, um time
campeão da cidade, etc. Com 17 anos eu já estava na seleção de Senhor do Bonfim jogando no Intermunicipal. Então foi um processo muito rápido. Eu apitei as 2 partidas finais do campeonato intermunicipal, Ilhéus e Bonfim, e a outra Bonfim e Ilhéus. E Bobô participou de ambas. Dava para perceber que ele era um jogador diferenciado, que tinha muita categoria, muita noção de colocação, tinha visão de jogo, já dava para perceber que se ali se tratava de um futuro craque de futebol. As histórias que eu escuto é que foi uma seleção que está marcada para sempre na história do Senhor do Bonfim. Uma seleção de jovens que disputou o Intermunicipal. O Senhor do Bonfim só chegou na final do Intermunicipal 2 vezes na história. Isso até meu próprio tio conta, era conhecido como a maquininha do interior, né? Maquininha do sertão baiano é mesmo uma sensação. É gol e mais gol. É que ninguém segura a nossa seleção. Aí vem falando o nome, Bobô, tal. E era muito bacana. Eu tenho saudades até hoje, lembranças muito boas disso. Porque a galera ficava me esperando, tinham senhores que ficavam me esperando, né? Depois do jogo. Aí me davam um dinheirinho do cinema. Era o meu bicho. Eu não sei porque eu sou mais bonito que ele, mas os caras, não sei porque me acham parecido com ele. O irmão dele, eu tenho para mim que era melhor do que ele. Na época era Renilson. Renilson jogava demais, Ave Maria. Renilson jogava demais, eu sou um admirador dele. O pessoal fala, isso aí é um comentário na cidade, desde pequeno eu escuto isso. O pessoal me para na rua, você que é o filho do Renilson, seu pai era melhor que o Bobô. Eu não vou dizer nem que é lenda, nem que é verdade. Não é lenda. Eu digo sempre que eram posições diferentes dentro de campo, né? Renilson tinha a grande vantagem, canhoto e tecnicamente melhor. E um quarto zagueiro excepcional. Renilson não foi profissional porque não quis. Não foi por causa do trabalho dele, né? Trabalho, namorada, que hoje é esposa. Se Renilson com certeza tivesse insistido e quisesse ficar, teria chegado à seleção brasileira sem sombra de dúvida. E eu vou ser ousado aqui, talvez eles não concordem, mas eu acho que se o Bobô, ou melhor, se o Raimundo tiver outra pessoa que ele admire, é o Renilson. Eu vejo muito isso, assim, eu acho que essa relação de irmão mais novo para irmão mais velho, que jogavam junto, ela permanece até hoje. Renilson foi muito bom jogador. Muito bom jogador. Hoje todos na cidade, lá em Senhor do Bonfim, dizem, Renilson jogou mais bola que Bobô. Não é lenda isso? Não é lenda não, a galera fala mesmo e Renilson jogou muito futebol, né? Ele, além de jogar muito, ele jogava em posições que eu não conseguia jogar. Então ele jogava de quarto zagueiro, técnico, canhoto, né? Ele jogava como primeiro volante, segundo volante, lateral esquerdo, e ainda jogava como quarto homem de meio campo pelo lado esquerdo. Então, o cara jogava muito, cara. Não era, não. Era apenas um estilo de jogo mesmo. Então, eu acho que foi por aí, mas não é, não. Renilson disse? Sim. Que era o mais bonito da família. Ele pode ter sido o melhor jogador da família, mas mais bonito não é, não. Então, não acho mais. Fazer o quê, né? Muitas coisas aconteceram na minha vida que honestamente eu não esperava. Eu não tinha perspectiva disso. Foi acontecendo, simplesmente acontecendo. O cara que sai do interior, de uma cidade pequena, na época, sem muita perspectiva de ter sucesso naquela empreitada, enfim. Quando terminou o Intermunicipal, foi ventilado que a gente fosse para a Bahia ou Vitória. Mas o Estevão Brito, que era sargento do Exército e também diretor do Bahia Jovem, preferiu nos encaminhar para a Catuense. O miolo de zaga da Catuense dava 500 anos, altivo e sapatão. O meio de campo na época era Pirulito, Dendê e Queiroz, era mais conhecido por Zé da Gaita. Aí vinha o ataque, salvo engano, era Fernando, ponta direita,
Fernando Beijoca e Zé Raimundo, ponta esquerda. Imagine um jogador da Bahia, jovem, não sei o quê, com a trajetória de praticamente, que hoje, com a formação em base, Bobô jogava um campeonato amador de Senhor do Bonfim. Meu tio, ele sempre fala, ele sempre comenta, que o preparo físico dele era um degrau abaixo dos demais, né? Ele saiu daqui, os clubes amadores aqui não tinham uma preparação física adequada e isso dificultou o processo dele. Você imagine hoje um rapaz de 17, 18 anos tendo ruptura de ligamento e passar um ano com a perna esticada para cima, sem se movimentar. É horrível. A gente estava na Catuense na época e ele que fez a escolha. Falou para o Antônio Pena, falou assim, Antônio, eu quero ser operado pelo Otto. Olha, eu fui chamado pelo presidente da Catuense à época, Antônio Pena, para atender uma lesão que o Bobô teve no jogo de futebol. E quando eu examinei, percebi que ele tinha uma lesão bem grave no joelho, uma lesão do ligamento colateral medial, total, uma lesão da cápsula e do menisco. E falei para o Antônio Pena que ele teria que ser operado. Nós fizemos a cirurgia, uma cirurgia delicada, recomposição do ligamento, recomposição da cápsula e tirar. O menisco estava muito estragado, não dava para recompor, e também fizemos a menissectomia, a retirada do menisco. Na década de 80, os ligamentos eles eram reconstruídos de uma maneira aberta, né? Então tinha que fazer um corte no joelho e muitas vezes era agressivo, então lesava mais o tecido, o que levava a uma reabilitação mais lenta, mais difícil, o atleta recuperava de uma maneira lenta. É muita coisa na cabeça de um jovem e eu acho que foi nesse momento aí que bate aquela sensação de que será que eu estou no caminho certo, será que não é melhor parar logo agora e tentar a viabilidade por outro meio? Fiz a cirurgia, conversei com ele e percebi nele a vontade de se recuperar. Tanto que o cirurgião tem que dizer para o paciente, olha, eu fiz a minha parte perfeita, correta, você vai ter que fazer a sua. Então o atleta sempre perdia um pouco a capacidade de jogar no mesmo nível. O impulso, ele iniciar a aceleração para poder correr atrás da bola. Você vê Bobô numa arrancada. A mudança de direção pode ficar comprometida. Vai Bobô. Vai Bobô, ingressou na área. A impulsão fica prejudicada. Bobô para a meta, gol! Então, ver um atleta retornar com a mesma capacidade, com a mesma força, é de fato impressionante. Tenho muita gratidão a esse processo inicial, porque teve muita sofrência no meio. Teve lesões, superei as lesões, não acreditava que seria possível superar as lesões. Imagine com 18, 19 anos ter uma ruptura de ligamento completo, né? Poxa, eu não tinha nem ideia de que era isso. Um dos critérios que fazem com que o atleta volte com menos capacidade ou com menos intensidade ou com a qualidade que ele tinha antes é justamente a cabeça, é justamente a parte psicológica da coisa, né? E quando o atleta é muito motivado, ele tem uma chance muito grande de retornar, às vezes até no mesmo nível que ele jogava antes. Meu primeiro contato com o Bobô foi jogando contra ele. Ele era muito rapidinho, muito liso, como se diz no futebol, na gíria do futebol. E era uma correria, irmão, que a gente tinha que ter peito para marcar. Ele fala que tinha feito gol em mim, mas não fez não. Eu não me lembro, realmente não me lembro. Tomara que eu tenha tomado gol no Bobô, que eu fico na história também, né? A única coisa que eu faço restrição, e realmente na época ele não foi correto comigo, é que eu sou torcedor do Vitória e eu operei ele, falava, você vai para o Vitória. Falei com o presidente que ele iria para o Vitória e terminou o presidente e ele indo para o Bahia,
Então, nesse caso, Bobô, você me deu um balão, você me deu um capote, você não cumpriu comigo a palavra. De vez em quando, agora como deputado, eu encontro com ele e digo, olha, você, nesse caso, foi traíra com o seu médico, viu? Você não foi o cara que eu esperava que você fosse. Meu avô, ele era um torcedor do Vitória. Se fosse por vontade do velho, o Bobô não jogaria no Bahia, não. Quando surgiu a proposta do Bahia, meu avô, pelo que eu ouço dizer, ele foi um pouco reticente, né? E aí meu tio bateu o pé, não, é Bahia e é a oportunidade que surgiu e eu vou para o Bahia. Eu não vou lhe dizer que era o que meu pai sonhava, não era. O Bahia, ele sonhava o cara jogando no Vitória. Jogador revelado pela Catuense, ele foi contratado pelo Bahia no início do ano. O preço que foi pago pelo seu passe em janeiro deste ano é recorde no futebol baiano. 1 milhão de cruzados. Foi um grande time que foi formado quando ele vem para cá, né? Ele joga pra caramba no Campeonato Baiano, com a Catuense. Quando ele vem para aqui, pro Bahia, aquele time com o Cláudio Adão era absurdo. A parceria nossa cresceu mais ainda, porque para marcar ele, me deixava livre, e quando tentava me marcar, ele ficava livre. Então é um jogador espetacular. Eu coleciono placar desde criança, desde que eu tinha 7, 8 anos de idade. Tinha uma eleição esportistas do ano, né? Tinha votos do público, tinha votos também de jornalistas, de gente especializada do esporte. E Bobô ficou na frente de Zico. Ele foi o 6º colocado e Zico foi o 7º. Era um estilo raro de jogar. Ele não fazia muita firula, canetinha, não. Ele era um jogador pragmático, um jogador retilíneo. Ele ia para... O foco dele era o gol, usando a boa velocidade que tinha e a técnica apurada que ele tinha. Por isso que ele teve êxito. O gol mais bonito dessa rodada foi feito por um baiano arretado, bom de bola. É ele mesmo, Bobô do Bahia, que no jogo de ontem fez esse golaço contra o Curitiba, encobrindo o goleiro Rafael. Bobô, o artilheiro de hoje. Ele que fez os 2 únicos gols do Bahia na Copa União. É o autor do gol mais bonito desta noite. Ele se posicionava como ninguém dentro da área. Você vê que em 86 a gente brincou no Campeonato Baiano, né? Edinho levantou na área, Adão escorou e Bobô também fez de cabeça. 3-0 Bahia. Nenê cruzou para Cláudio Adão, que deu um lençol no zagueiro e estufou a rede. Um gol de craque. O Bobô dentro do campo era nota 100. E fora de campo ele era nota 1000. Jogador inteligente, um jogador que mudava de direção, ele fazia muito bem isso e com muita habilidade, e o próprio cabeceio dele também, né? Desde a época da Catuense, lá no Bahia também, sempre... A base do Campeonato Brasileiro, ela começou em 86. O time campeão brasileiro começou a ser formado aí. Com os garotos subindo da base, na época Zé Carlos, né? João Marcelo, Charles subiu depois. Era uma safra excelente que estava surgindo no Bahia. Bobô é um irmão que a vida me deu. É uma pessoa espetacular. Convivemos praticamente juntos, jogando futebol, mais ou menos uns 10 a 12 anos. E hoje, né, nós temos mais ou menos uns 40 anos de amizade. Sempre ele e Sandro. Era Sandro e Bobô, Bobô e Sandro. Sempre. Eles são compadres, né? Eu andava muito com o Bobô, entendeu? Sempre porque nós morávamos juntos na Pituba e sempre a gente estava juntos, né?
um com o outro, ia para o treinamento junto, saía do treinamento junto. E eles moravam por ali e eu frequentava muito o bar. Então a gente tinha uma galera que saía para beber, certo? Eu não sei o start qual foi, mas foi no Travessia, certo? Aí sentou, pronto, aí criou a afinidade e a gente sempre se encontrava. Em determinado momento, a gente fez uma reportagem com Sandro, que sempre foi o grande amigo dele, desde a época da Catuense, e que depois no Bahia também. Ele me ligou de manhã cedo, e o Bahia tinha sido campeão em 87. Aí ele me ligou, Sandro, preciso fazer uma matéria com você para colocar no placar. Eu falei, beleza. Aí ele, vou passar em sua casa agora, 7 horas da manhã. Eu, como tinha saído à noite para curtir a vitória, né, a comemoração, e aí cheguei umas 4 horas da manhã em casa. Ele tinha na época, Sandro, um carro, que é uma réplica de um carro estrangeiro, um MP Laffer, se eu não estou enganado. E eu estava meio aéreo ainda, né? Meio de ressaca. E aí, quando eu cheguei, eu acho que eu dei um vacilo e bati o carro no poste na Manuel Dias e deixei lá. Eu falei, vou deixar esse carro aí, depois eu vou pegar. Era um carro conversível, vermelho e tal. E ele queria, porque queria tirar foto do carro, aí eu em cima do carro, né? Aí eu falei, então tá, agora eu não sei onde é que o carro tá. Aí ele falou bem assim, vamos descobrir. O carro tá com o pneu furado, é o primeiro detalhe, parado ali numa rua da Pituba. E aí a gente foi lá e tirou a foto em cima do carro. Em algum momento, que eu não sei qual foi, talvez antes da foto, houve a necessidade que ele tomasse café. E aí a matéria inclui essa história de que ele tomou café numa padaria, que tomava café numa padaria e tal. E aí veio a reação de Bobô. Depois. Ele quis fazer a matéria lá e Bobô, não, pai, não leve não, vai chama para um restaurante e tal. Eu falei, então beleza. E ele disse, poxa, esse negócio não ficou bem, afinal de contas eu quero um jogador de futebol profissional e tal. Dizer que um atleta toma café numa padaria, entendeu? Bobô é um cara que pensa na frente da gente. Sim, ele era um cara que, sei lá, sem haver referência do que era cultivo de imagem, o que a imagem representava para o atleta, ele tinha essa preocupação, talvez até pela própria formação dele, né? Eu saí driblando do centro ali da meio de campo, eu vim em velocidade, eu tinha essa facilidade de driblar em velocidade, deu tapa, chapeei, o goleiro estava caindo e a bola passou por debaixo do braço dele, cara. O gol eu vi, a lenda da placa eu conheço e supostamente sei onde ela foi parar, pelo menos pelo que foi dito pelo autor da retirada da placa. Quem jogou Acho que foi o Bogê, cara, torcedor louco do Bahia do Vitória. O nosso João Borges de Bogê, um jornalista que, sei lá, no tempo que o jornalista podia também ter certa clareza no que eram as convicções dele, nunca negou para ninguém que era torcedor do Vitória e que era conselheiro do Vitória. Ele sentiu no direito de arrancar a placa em algum momento que ele teve a oportunidade e, segundo ele, jogar no dique. Mas o gol está na memória de todo mundo. Uma outra coisa engraçada envolvendo o Bobô é que numa época que nem se falava de memes ainda, ele foi um protagonista de um meme que é o Vi Bobô comprando pão. As gerações talvez mais novas não tenham visto Bobô jogar, mas sabem muito bem dessa resenha, dessa brincadeira que a torcida do Bahia fez, lançou num tópico no Orkut, lá anos atrás, e aí ficou aquela resenha de Bobô comprando pão, vira e mexe, tinha alguém que brincava dizendo que via Bobô comprando pão, enfim. Isso ficou marcado, é uma bobagem, mas nesses tempos de internet essas coisas são assim, né? E até hoje, vira e mexe, a gente nas comunicações do Bahia, nas redes sociais do Bahia, a gente também brinca, se tiver o jogador comprando pão, o próprio Bobô, quando aparece, a gente brinca com isso. Eu sempre fui aquele cara que era conhecido como o Bahia em qualquer lugar que eu fosse, desde a minha infância. Então, na escola, no colégio, na rua, no prédio, em todos os lugares. Eu era o mais fanático de todos. E sempre tive essa frustração de eu tenho 41 anos, sou de 84, não tenho recordações tão precisas de 88, 89, né? Mas aí, quando o Bobô retorna ao Bahia nos anos 90, e também pelo começar a estudar, né? Eu acho que quando eu inquieto, fui muito fanático, comecei a estudar muito sobre o clube ali, e naquela época era mais difícil, não tinha internet tão fácil como hoje em dia.
Mas eu comecei a estudar, me aprofundei e vi que Bobô era de fato um baluarte, um ícone. E Bobô se firma como sendo, vamos dizer assim, o cérebro. Era um cara realmente já destacado, mas ele se transformou do destacado para o decisivo. O Bahia vem firme no contragolpe. Santos tocou para Bobô livre e bateu no canto esquerdo. Gol Bobô! Veja de novo no replay. A saída precipitada do goleiro do Vitória. Bobô faz Bahia 1, Vitória 0. Apesar de não entrar sempre no lugar de Bobô, porque realmente é um jogador que é decisivo e que a qualquer momento poderia decidir, né, o momento que ele vivia, mas para mim era de muita responsabilidade, Matheus. Mas eu gostava porque hoje eu sou muito feliz de ter participado daquele grupo. Balãozinho na área. Na medida, Bobô lá dentro! Golaço! Bobô! Sensacional na cobrança de Paulo Robson! Uma cabeçada certeira! Ele foi protagonista no campeonato mais importante da história do clube. Ele foi um cara que apareceu, apesar de ter ficado pouco, né? Eu entrevistei ele uma época, e ele ficou pouco tempo no Bahia. Mas o que ele ganhou, o quanto ele foi significativo naquela conquista, sem dúvida nenhuma, ele tem como, por obrigação do torcedor, ser lembrado como um dos mais importantes da história. Pintou cruzamento na área. Olha aí a sobra perigosa. Sobrou, bateu. Gol! Acho que na primeira fase já deu para sentir a força do Bahia, ganhando de Corinthians, ganhando de Palmeiras, ganhando do Grêmio, dentro de casa, ganhando do Bavi e do Flamengo também, com gols de Bobô, inclusive. O Bahia chega à segunda fase já no ano de 1989, porque o calendário foi muito confuso no Campeonato Brasileiro. Elimina o Sport em 2 jogos duríssimos e tem a revanche contra o Fluminense. O Bahia estava bem engasgado com o Fluminense, que havia aplicado 3-0 na primeira fase. E a gente tinha feito, o Gil lembra, um jogo memorável contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Nós dominamos o Fluminense no Rio de Janeiro. Pô, é impressionante, o time do Bahia jogou demais no Rio de Janeiro. E nós ganhamos o jogo porque eu perdi um gol incrível, né, com o Ricardo Pinto, eu tabelei com o Sandro e tal, entrei, coloquei, Ricardo fez a defesa. E aquilo ali ficou um pouco, né? Pô, será que vai? E o Fluminense era um dos favoritos. Você poderia ter sido o vilão do campeonato. Eu sabia disso, que isso poderia, de alguma maneira, ou eu ser o herói ou ser o vilão. Por isso o estádio da Fonte Nova aqui em Salvador está lotadinho. E o clima é realmente de muita euforia. Parece que tudo bem pro Dulcídio que vai apitar. Deu a saída o Fluminense, começa o jogo na Fonte Nova. Vamos juntos. Nós tomamos o gol no início. Andrioli deixou com Donizete. Eduardo lá pela ponta esquerda. Tocou na frente, pelo meio o Washington, aproveitou a falha, girou, a bola entrou, é gol! Gol! Mas pela campanha que o Bahia vem fazendo, eu tenho a máxima fé de que o Bahia sai daqui classificado para a final. Mas a gente tomou o primeiro gol e não abalou. Bobô fez o gol também nesse jogo, né, contra o Fluminense, fez o empate. Todos os jogadores do Fluminense estão dentro da grande área do time. Fica apenas Eduardo no meio do caminho, atrapalhando a cobrança do Tarantini. Olha a subida do Bobô. É a imagem clássica de Bobô com os braços abertos, comemorando aquele gol contra o Fluminense. O Bahia voltou para o segundo tempo sabendo que 110 mil torcedores esperavam pela classificação. Bobô, você prometeu um gol e cumpriu sua promessa. Arrisca prometer mais alguma coisa nesse segundo tempo? Seria bom se saísse mais um gol nesse segundo tempo. Tranquilizar de vez, é lógico. Nossa equipe, nossa torcida. E eu fiz o segundo gol no segundo tempo, uns 12 minutos, eu acho, do segundo tempo, foi o máximo. Na cobertura, Paulo Robson afasta. Bobô recolhe. Organiza o contra-ataque do Bahia. Marquinhos vem lá da ponta esquerda para o meio. Procura uma brecha para bater, tudo congestionado. Preferiu tocar para o Zé Carlos. Bola rolada na frente para o Charles. Saiu da marcação, tocou. Ricardo Pinto defendeu. Ainda o Bahia. Olha a chance do Gil. Bateu. É gol! Gol!
do jogo, Bahia 2, um de Bobô, um de Gil, Fluminense, um de Washington, Bahia classificado. Que grande festa no estádio da Fonte Nova. 110 mil torcedores comemorando e com certeza vamos ter mais um dia de carnaval na capital baiana. Agora é só Bahia, agora é só título nacional. No futuro bem próximo é o Internacional, como é que fica? Esperamos que dê Bahia. Aqui virou uma festa total, né? E depois que ganhou foi mais ainda, foi uma loucura, foi legal, muito bom. Seu Flori teve que virar Bahia pelo menos por uns meses. Ou engoliu. Ele teve que engolir. Ele foi para a decisão com a gente, ele participava, ele ia assistir os jogos do Bahia. Autoriza Romualdo, começa o jogo na Fonte Nova, vai-se embora o Bahia. Assim como aconteceu na semifinal contra o Fluminense, o Bahia começa perdendo. Já nós vamos chegar numa marca importante do jogo, os 20 minutos do primeiro tempo. Vai dar para o Raul fazer uma análise da tendência do jogo. Lá vai o Inter, o lance é bom, a bola cruzada, a chance. Gol do Inter! Aquele primeiro gol do Inter, acho que não significou muita coisa para o torcedor não, porque o Bahia tinha a torcida, aquele calor do torcedor, era uma decisão de Campeonato Brasileiro. E tinha Bobô, né? Não quis jogar para trás, fez errado. Sobra do time do Bahia. Aí o Charles. Tenta a finta. Sai da marcação de Norberto. Busca jogo com o Zé Carlos. Vem chegando o Bahia. Pode levar perigo no lance. Olha o cruzamento. Olha a chance, o toque. Gol! Parecia um chute a cabeçada do Bobô contra Tafarel. Aquilo, né, mexeu comigo. Realmente eu vi uma coisa de dentro e eu realmente me emocionei. É até bom que eu esclareça isso aqui. Na verdade, deu um vento e na hora caiu um cisco realmente, entendeu? Realmente foi emocionante o momento. Eu realmente estava emocionado, né, pelo gol de Bobô, tudo aquilo, nós vivendo aquele momento. E aí pegaram aquela imagem, cara, e marcou. Eu fiquei emocionado. E realmente meu olho estava vermelho. E aí como é que eu ia desmentir isso? No segundo tempo, Bobô foi o craque que desequilibrou. Nem mesmo a dura marcação dos zagueiros do Inter o impediu de cumprir suas obrigações. Bobô pediu o apoio da torcida, deu ritmo ao time e atendeu ao apelo do placar eletrônico. Vem com espaço. Olha a jogada pela direita, a chance, a bola batida. Tafarel toca nela, Charles tenta. Olha o gol! Gol! Bobô! Fez um gol na semifinal contra o Fluminense e 2 gols na final contra o Inter. Esses ingredientes, eu penso que eles assim, elevaram o Bobô a essa condição de ser o nome da campanha. E de fato é. Final de jogo na Fonte Nova. Festa para o time do Bahia, festa para Bobô, que inverteu a situação da final. Agora é o Bahia que joga pelo empate para ser o novo campeão brasileiro. Bom, um detalhe aqui, você evidentemente que já está praticamente com a sua vaga assegurada na seleção brasileira. Ou você me convocou. Espero que isso aconteça. É um objetivo maior meu. Sempre busquei a seleção brasileira, sempre estive perto. E mais do que nunca agora nós estamos dando um passo importantíssimo e decisivo para conseguir essa vaga. É só oportunidade. E acima de tudo, eu quero ir para ficar, não para sair. Você pensa que Bobô é bobo? Bobô não é bobo não, vem! Pegou o Santo Tafarel e deu um chute bem no bumbão. E quando eu fui para Porto Alegre, eu fui para o hotel deles e eu fui no ônibus da delegação. Tomou pedrada, todas essas coisas, a torcida jogando. E aí quando a gente chega, tem aquele bozó gigante, um cheiro horroroso no vestiário. Eu lembro de uma cabeça de cavalo, mesmo, uma cabeça de cavalo, assim, bizarro isso, certo? E aí tinha pipoca, tinha uma farinha horrorosa, uns negócios. Era muito grande, era, sei lá, aqui, você não entrava no vestiário.
E aí nós todos ali ajudando a tirar. Teve a limpeza, aí teve a brincadeira, né? Gaúcho sabe fazer churrasco, não sabe fazer bozó, tipo assim. O Inter se desespera e parte para o jogo pesado. O Bahia responde com garra, determinação e sangue. O sangue do lateral Paulo Robinson e do guerreiro Paulo Rodrigues. Neste lance, Bobô faz um bom passe para Charles. Neste outro, Bobô chuta forte e a bola encontra a defesa no poste direito de Tafarel. Mais de 60 mil torcedores do Inter aplaudem o time do Bahia, enquanto os jogadores fazem a festa no gramado. Dentro do ônibus, no retorno do time à concentração, os jogadores fazem a sua festa particular. Festa baiana no Sul. O Bahia é o campeão da Copa União de 88. Depois de 30 anos, o Bahia consegue o segundo título nacional. Gosto muito de quando o repórter chega para ele, depois do jogo, pergunta: Bobô, o que é que você tem a dizer para a torcida do Bahia? E ele responde: hoje a Bahia é campeã. A Bahia abriu as portas do Nordeste para o cenário nacional. Então, torcedor do Bahia, hoje, depois de 30 anos, como baiano e sofredor, como nordestino e sofredor, você pode dizer, bater no peito e dizer que eu sou campeão brasileiro. Vibre, comemore, você é campeão brasileiro. Foi um grande clipe que foi feito aqui, né, a canção We Are The World of Carnaval, que é de Nizam Guanais, e ele reuniu personalidades. E Bobô foi a personalidade do esporte, né, o atleta, o único atleta que estava ali. Ricardo Chaves, né, essa galera toda estava iniciando, Daniela Mercury. Então você vê os caras bem jovenzinhos aí, elas bem jovens, as meninas. Você tinha jornalistas, tinham empresários, tinham várias... artistas que estavam despontando, vamos dizer assim, naquele momento. E cantou mesmo ou só tem coisa nenhuma, não queria cantar, né? Eu só fazia a mímica, né? Mas tentei cantar. Foi muito joia, foi muito bacana mesmo, porque foi a primeira experiência minha fora do meu natural. O meu era campo, hotel, treino, jogo, e ali já veio um novo desafio, né? Que aquele momento já começou a me proporcionar. Dali saímos juntos, inclusive, para tomar uma depois. À noite tinha lá esse programa que era realmente uma audiência muito grande. Bobô nasceu nessa casa em Senhor do Bonfim, a 300 quilômetros de Salvador. Ainda menino, ele vinha todo dia jogar na quadra em frente de casa. O futebol era o único brinquedo dele. O pai, seu Florisvaldo, sempre deu força. Sempre gostei que ele jogasse, mas fazia jus a ele que estudasse mais do que eu que jogava futebol. Mas ele dividia as partes. E hoje você está satisfeito com o desempenho dele no futebol? Maravilhado. Foi muito especial. Muito especial porque eu não esperava também. É claro que ser campeão brasileiro, jogando com o Bahia, né? E sendo destaque nacional, jogando pelo Bahia, isso facilitou muito também essa questão. Mas o fato de ir à minha cidade, Senhor do Bonfim, que eu tinha muito orgulho da cidade, né? Meus pais vivos, né? Meus irmãos, meus amigos, pô, foi muito, mas muito bem. A própria Bahia está ajudando o Nordeste, né? O Nordeste a dar o grito, né? O grito de, poxa, nós somos bons, nós merecemos também que vocês nos vejam. Na época do título brasileiro, Bobô deu uma entrevista que chamou muita atenção, que ele falou que o Bahia precisaria de pelo menos mais 30 anos para voltar a ser campeão brasileiro, que era mais ou menos o intervalo de 59 para 88.
E, na verdade, até já se passou mais tempo do que isso, causou desconforto na diretoria na época e por muitos anos as gestões anteriores, né, o que se chama de Bahia da Era das Trevas, achou ruim, criou uma rusga ali entre Bobô e eles, mas Bobô, como falou comigo na entrevista, estava certo, provou que estava certo e ele inclusive diz isso, né? O Bahia infelizmente não conseguiu lograr esse êxito na sequência, quem sabe agora, nesse novo momento do clube, nessa era do Grupo City, com a SAF, isso acabe finalmente agora. O que passa pela sua cabeça quando você faz um gol? Poxa, é tão difícil a gente tentar aqui. É difícil você definir uma emoção, né? Vou te dar um presente aqui. A bola Bobô. Bola Bobô. Ah, falta, ó. Mas claro, vou falta te dar o prazer. Vou estar aqui para você, Sandra. Com toda a minha admiração. Naquela época ele parecia um cara meio fora do universo do futebol, ele trazia algumas coisas, ele trazia uma eloquência, né, no seu jeito de colocar, de se expressar. Trazia também uma noção de um jogador para aquela época bem culto, né, e isso acabava destacando ele também, e casava um pouco com o estilo dele dentro de campo, né. Você sabe que eu sou São Paulino. Sei. E depois de quase 2 meses você dá o campeonato pra gente, você e seus colegas, você está aqui no banco da praça. Um prazer. O que me deixa muito feliz. Muito obrigado, um prazer enorme. Estou muito contente mesmo de ter um São Paulino finalmente sentado aqui nesse banco. Foi muito joia. Foi assim um convite do Carlos Alberto, né? Da Praça Nossa. Eu estava já no São Paulo. E foi aquela transação mais cara do futebol brasileiro, isso mexeu muito com todos eles. Não! O seu Bobô está aqui, bem na minha frente! Ai, meu coração! Ai, meu coração! O Bobô! Ai, eu não sei se meu coração vai aguentar! Era a velha fofoqueira que falava, e a gente só ria um pouco. Era evidente que ele tinha um comportamento que era diferente dos jogadores. A perna treme mais antes de um Bavi ou antes de enfrentar Jô Soares? Ah, Jô Soares, cara, porra. Foi terrível mesmo. Não esperava o convite, me falaram sobre a questão, ia falar pouco sobre futebol e mais sobre literatura, sobre minha vida extra-campo, sobre o que eu gostava de fazer, etc. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi muito generoso comigo, foi muito especial. Ele é um cara muito inteligente, verbaliza muito bem, entendeu? Coloca muito bem as coisas. E ele é um cara que lia muito nas concentrações, não era muito de carteado, não era muito de sinuca, nada disso. Era mais ali na resenha, da brincadeira, na hora da refeição, na hora do café. E lia muito. Bobô é um cara muito estudioso. E o Bobô dizia que Mário Tilico, por exemplo, o ex-atacante do São Paulo, na época que ele estava no São Paulo, só tratava Bobô como fala intelectual. Para vocês terem noção, Bobô chegava ao ponto de ser convidado para vernissagens, exposições de artes, enfim, lá em São Paulo, né? Ele falava tanto de um livro, às vezes, em entrevista, já por causa desse assunto que ficavam abordando com ele, que o editor do livro, que era um livro estrangeiro, quando estava no Brasil, a editora do livro convidou o Bobô para encontrar esse cara num evento especial que aconteceu de lançamento do livro. Honestamente, eu não esperava que acontecesse esses convites, né? Eu fui para São Paulo para jogar, né? Eu fui para São Paulo para jogar e de repente eu estava lá com eles todos participando desses programas. De algum momento, Bobô é contemporâneo de Sócrates, doutor Sócrates, né? E se você for olhar, Bobô de alguma maneira ele compete ou se iguala a Sócrates nesse tipo de prestígio, reconhecimento dele como cidadão. Para mais ou menos eu comparar a importância dele nesse caso, na Bahia, mais ou menos o que o Sócrates foi lá no Corinthians, São Paulo, a democracia corintiana. Talvez o Bobô tenha sido para a Bahia o Bobô da democracia baiana em termos de futebol. Depois veio Caetano, quando lançou o Reconvexo. Quem não rezou a novena de Dona Cano, quem não seguiu o mendigo Joãozinho Beija-Flor, quem não amou a elegância sutil de Bobô, quem não é recôncavo nem pode ser reconvexo.
Caetano é muito perspicaz, né, na percepção das coisas, e ele tirou isso da cartola, assim, lindamente, né? O Bahia é uma referência na Bahia, né? E é o time que Caetano torce, então eu acho que foi uma grande homenagem ao Bahia e a Bobô, né? De colocar, e ficou eternizado. Eu era repórter do Jornal à Tarde ali no início de 2009 e a gente conseguiu convencer o editor da revista Muito, então recém-lançada, que só na capa tratava de artes, cultura, comportamento, nunca esporte, mas diante da versatilidade de Bobô, do extracampo de Bobô, foi feita uma entrevista ping-pong e a frase de Bobô era "Culte não, sou imortal", ele brincando sobre isso. Ficou bem claro que ele expandiu aí o nome e a relevância dele para fora, e a gente fala de música, fala de Reconvexo, para mim que é um clássico, né? Na época, Bobô foi convidado por Caetano Veloso quando estava no Rio e por Maria Bethânia quando estava em São Paulo para shows, para ir para o camarim depois, para conversar com eles. Na época também o próprio Djavan mandou um bilhetinho, ele estava num restaurante em São Paulo, recebeu um bilhetinho de Djavan falando da elegância sutil. Você só é um personagem de uma obra intelectual como Caetano fez se você tiver uma referência positiva, não é? Ele não ia botar na música dele qualquer um. É outra afirmativa do caráter, do homem, da pessoa que ele é. É impressionante, porque eu não vi meu pai jogar, né? Então a maioria do meu núcleo também não viu, não sabe. Na minha cabeça eu não saberia quem é Bobô. Mas eu lembro que desde os meus 12 anos de idade, quando eu estava no colégio, meus amiguinhos já sabiam quem era meu pai. Era sempre uma comoção muito grande, era camisa pra lá, camisa pra cá. Muito boa noite, meus amigos da Rede Bandeirantes de todo o Brasil. Bobô, seu boa noite, Bobô. Você viu como é que entrou em campo a seleção brasileira? O close nos jogadores? Eu acho que aí foi mais difícil para mim. Porque eu tive esse convite de Luciano, né? Luciano do Vale, tinha uma admiração muito grande, ele também, por mim. E me convidou para trabalhar no apito final, programa de comentarista e tal. O Ronaldo, por 2 vezes, foi considerado o melhor jogador do mundo e não foi à toa. Certo? O Ronaldo jogou pra caramba. Peraí, já, só concluir. Ele jogou muito esses 2 anos. Certo? Certo. Poxa, eu vou fazer o que lá com aquela turma lá, né? Ah, você agora vem pro Mundial também. E eu fui pro Mundial, cara, foi algo assim assustador. Você tá ao lado daqueles caras, do tamanho daqueles caras ali. Rivelino, né? Gerson, né? Zito. Bobô, e você, Bobô? A Bahia manda vários e-mails pro Bobô. Se eu fosse ler todos os e-mails que o Bobô recebe, nós passaríamos programas e mais programas. Eu tenho parente pra caramba. Tem parente, né? A novidade na lista de Lazzaroni é o meio-campo Bobô do Bahia, chamado pela primeira vez para a seleção. Se vira de qualquer maneira o time peruano, Requém atirou. Ainda. Bobô, perna esquerda, bateu na trave! Eu tive momentos de declínio, mas também eu acho que eu tive mais de evolução do que de declínio, porque eu acabei entendendo a importância minha nesse processo do futebol e nos clubes que eu jogava. Eu não ia para ser mais um, eu sempre ia para ser o nome do time. Então eu tinha que compreender aquilo. Bobô teve uma passagem muito apagada no Internacional e aí ele volta para se recuperar fisicamente, tecnicamente, e volta, pouca gente sabe disso, volta para Catuense. E logo depois vem para o Bahia, ele volta em 95. Você falou nele? Olha ele aí! Bobô é do Bahia! Eu lembro que o Bobô fez um gol em 96 no Davi. 1-0 pro Bahia. E ele mergulha de peixinho para fazer o gol. Bobô deixa a carreira em 97, mas os laços com o Bahia continuam, porque depois ele foi
diretor, atuou na base, foi gerente de futebol. Em 2002, foi ser treinador. Raimundo Nonato Tavares, o Bobô, deixa a coordenação das categorias de base para no dia 20, contra o América de Natal, iniciar a carreira de técnico. Eu acho que foi uma decisão corajosa dele, né? De colocar essa idolatria em risco, mas a vida é feita de desafios, né? Digamos que ele é elegante, sutil e ousado, né? Então, é uma decisão difícil. E em alguns momentos eu via que a pressão era muito grande, justamente por essa condição de ídolo. Então, você tem que ganhar porque você já foi campeão. Então, a torcida ela não perdoa se você fracassa, né? Cara, é engraçado, tem uma passagem muito interessante para falar do Bobô, porque no final da carreira do Bobô, eu estava jogando no Vitória e ele no Bahia. Então, em alguns momentos, eu marcava ele individualmente. Só que ele já estava no final de carreira, nosso time era melhor, mas tivemos algumas discussões bem ásperas durante o jogo. Eu era um cara muito provocador e ele já no final de carreira me levava dando risada, assim. E aí, quando ele foi anunciado como treinador do Bahia, eu falei, meu Deus do céu, será que ele vai lembrar daquelas nossas discussões e brigas? Então, foi sempre uma relação muito respeitosa. E quando ele se tornou treinador, que foi a primeira e única experiência dele, né, assim, num time profissional, logicamente que existia um respeito muito grande por parte de todos os atletas do Bahia, pela figura, né, para mim, se não é o maior ídolo da história do clube, está entre os 3 maiores. Ninguém imaginava que conseguisse jogar Robigol, Nonato e Sérgio Alves no mesmo time. E o Bobô, numa conversa comigo individualmente, falou, Preto, vou precisar que você tenha um posicionamento diferente. Eu vou deixar 2 volantes atrás e você vai ser o articulador para alimentar esses 3 caras. Preto. Vai tentando a aproximação, o time do Bahia. Ramalho, Nonato tem condição. Olha o Nonato, bateu. Tá na rede. Gol! Aproveitou o que ele tinha na mão. Temos um ataque fortíssimo, 3 atletas goleadores. Por que não jogar juntos? Olha a velocidade do Robson pela direita, o cruzamento. Tá na rede! Gol do Bahia! Sérgio Alves, número 10. Foi uma escolha acertada porque ele tinha realmente bons atacantes. A gente se tornou um time ofensivo. Faz a ligação lá na frente, olha o cochilo do Marcelo Heleno. Nonato. Veio em cima pro Robson, pode pintar o gol, Paulo Mussi, tá na rede, gol do Bahia, Robson, o Robigol. É campeão! É sempre bom ganhar um título. E da forma que foi, muito difícil, é melhor ainda, né? Então é só comemorar agora. Então eu sou muito grato ao Bobô por ter me escolhido como capitão, porque eu tive a oportunidade de levantar o troféu, né, importantíssimo. Para mim, talvez seja o 3º maior título da história do Bahia, né, depois dos 2 títulos brasileiros, nacionais. Né, aquele bicampeonato do Nordeste, pela forma que foi, pelo adversário que foi na final. A resposta dos atletas é que me orgulha e do torcedor que está aí apostando na gente. Não precisa nem falar do restante, né? Porque hoje é um dia tão especial para nós, que todo mundo sabe o motivo, o orgulho que a gente está sentindo hoje. Eu estava grávida e Maria nasceu, nossa filha do meio, e uma alegria muito grande. Veio, assim, coroar um momento importante da vida dele, a saída de um ciclo como jogador, o início de um novo ciclo que a gente não estava entendendo naquele momento onde ia dar, e uma realização para ele muito grande, porque o Bahia é a vida dele. Todos os momentos da minha vida, bons, ruins, especialmente os melhores momentos, foram aqui. 88 veio o grande ano, um ano do Nordeste, do torcedor baiano, e eu coloco todos eles, do torcedor nordestino, porque foi um título nacional, um título nosso, grandioso e único até o momento. Passa um filmezinho
lindo na nossa cabeça. E ali, acho que foi o grande momento nosso. Aquele gol, assim, porra, nós vamos buscar o segundo e vamos ser campeão. Busca jogo com o Zé Carlos, vem chegando o Bahia, pode levar perigo no lance, olha o cruzamento, olha a chance, o toque, gol! Bobô! Desde o início da jogada com o Charles, movimentação com o Zé, o cruzamento foi perfeito, eu só tive o trabalho de concluir a jogada, né? Que batia com a curva, sempre pegando o atacante de frente e saindo do goleiro e da defesa, né? E aí Bobô foi feliz. Né? Fez errado. Sobra do time do Bahia. Aí o Charles. Tenta a quinta. Sai da marcação de Norberto. Busca jogo com o Zé Carlos. Vem chegando o Bahia. Pode levar perigo no lance. Olha o cruzamento. Olha a chance, o toque. Do primeiro tempo, deu para sentir quando o Charles abriu, tocou no Zé Carlos, eu disse, pode levar perigo, marcou bobeira a defesa do Inter, olha só por trás. Foi difícil, é difícil, 36 anos depois, né, somos nós garotos, né, atletas, foi lindo de tentar fazer novamente. A cabeça tá doendo, né? Mas foi mágico. É a referência do número 8, que para a torcida do Bahia virou o 10, né? O 10 do Bahia é o 8. Cara certo na hora certa, na conquista desse título. Bobô marcou a história do Bahia de uma forma inquestionável. Não tem como alguém falar da história do Bahia e não citar o nome de Bobô. É um cara fantástico. Desses caras que hoje em dia é muito difícil você achar. Um baita irmão, muito bom companheiro. Eu sou fã dele, então é tudo. Esse é Raimundo Nonato Tavares da Silva. Meu parceiro. Você tá me pegando, né, velho? Fora de série. Fora de série. O exemplo de Bobô foi um grande exemplo de homem, de cidadão, de pessoas com determinação. Tudo que ele viveu lá, quando ele estava no campo, hoje fora dos gramados, tudo que ele conquistou, ele mostra diariamente para as pessoas e a gente enxerga aqui dentro, porque a gente está com ele e a gente sabe como ele é carinhoso, como ele é amigo, como ele é respeitador. Então, todos esses valores que a gente, um dia, quem sabe, puder levar para os nossos filhos, para os nossos netos e conseguir mostrar, olha quem era seu avô. 47, vai terminar! Termina o jogo no Beira-Rio! 0-0, placar o Bahia é campeão brasileiro de 1988. Eu acho que ele nem imagina isso, mas eu procuro podcast, procuro os vídeos antigos, lá de 88 com qualidade péssima, mas eu vejo porque no dia a dia, às vezes eu esqueço muito, eu vejo ele como pai, não como um ídolo, porque eu não presenciei, e nesses momentos eu penso e olho e falo, meu Deus, meu pai é muito legal. Tá lá, nós vamos construir novas histórias, teremos novos atores, né? Mas esses aí são únicos, inesquecíveis.